Faltou pouco, mas no finalzinho do jogo tomou um golzinho. O Diego Bertozzi chega mais com as notícias desse confronto. Antes mesmo de entrar em campo, a defesa do Inter teve trabalho. Não estou falando dos zagueiros não, mas dos advogados. No julgamento sobre os e-mails adulterados no caso Vitor Ramos, o Inter escapou de um rebaixamento para a Série C. Mas o time gaúcho foi multado em R$720 mil. Já o valor da multa para o ex-presidente Vitório Pífero foi de 90 mil, além de uma suspensão para ele de 555 dias. Pífero e o clube podem recorrer da decisão. Foi afastada a suspensão, uma redução de campeonato, o Inter ser suspenso e jogar a Série C, o Inter ter suspenso seu direito de contratar e reforçar a sua equipe principal. Todas essas questões estão afastadas. Nós vamos aguardar a publicação, dessa decisão de hoje. Vamos reunir o nosso conselho de gestão e vamos tomar a decisão mais prudente para a instituição. Nico Lopes começa no banco, mas com apenas 7 minutos de bola rolando, o uruguaio vai para o jogo depois que o William Potker sente a coxa esquerda. Eu fui tentar dominar a bola para poder finalizar, então acabei esticando um pouco demais a coxa. Até por ser também um pouco no começo do jogo, às vezes a gente está meio frio ainda, mas acontece, a gente está sujeito a ter lesões num esporte tão competitivo como é o futebol. Agora é ficar com a cabeça tranquila para recuperar o mais rápido possível para estar voltando e ajudar o Inter. E a substituição forçada do Inter vai parar dentro do gol. D'Alessandro levanta a bola na área. Nico Lopes bate de prima e chega ao 12º gol dele na temporada. O atacante quase faz outro ao encobrir o goleiro João Ricardo. O América pede pênalti sobre o atacante Luan, o árbitro não marca. Do outro lado, Nico Lopes continua infernizando a vida de João Ricardo, que se sai bem. Na volta do intervalo, o América se aproveita de um ponto fraco do Inter, a bola aérea. Numa cobrança de falta, o zagueirão Rafael Lima sobe bem e deixa tudo igual no Horto. Tem situações que é característica de cada jogador, cara. Um jogador que tem uma característica não tão defensiva, não tão forte no jogo aéreo, ele necessita de bastante treino. São 3 ou 4 treinamentos que ele vai fazer. O problema já existia, como você está falando, sob o nosso comando, nós tomamos 2 gols de bola aérea. Então ele segue tendo o problema. O América se empolga. Neste cruzamento rasteiro, Luan quase empurra para o gol. O que me deixa muito feliz com os meus atletas, principalmente, é porque, principalmente no segundo tempo, a gente teve que atacar contra uma grande equipe. O Inter reage com Marcelo Cirino. João Ricardo resvala na bola, que acerta a trave. O empate em Belo Horizonte tira o Inter do G4. Infelizmente não deu, jogo complicado aqui, mas fora de casa também é importante às vezes fazer um ponto. Às vezes a gente lamenta aqui não ter ganho, mas às vezes esse pontinho lá na frente faz a diferença. O clube está numa situação diferente, e nós vamos ter que aprender a jogar assim. Fazer o dever de casa, e sempre quando a gente faz o dever de casa e empatar fora, ganhar, vai ser sempre bom. Tá aí, final de jogo tudo igual, América 1, Internacional também 1, primeiro tempo mais voltado para o Internacional, e na volta, segundo tempo, o América, que era o dono da casa, fez valer o mando de campo. Vamos fazer assim? Vamos acionar um companheiro nosso lá de Porto Alegre, Wagner Martins. Wagner, hoje eu vou fazer o baú, eu vou guardar segredo, porque eu não sei se você estava ouvindo o Sormani aqui, mas estava te elogiando muito nos bastidores, depois a gente conversa ali no WhatsApp. Meu amigo, vamos falar um pouquinho desse empate do Internacional ontem contra o América de Minas? Bom dia, Fox, e seja bem-vindo. Bom dia, Lívia, Fábio Sormani, Fábio Azevedo, um abraço a todos aí.
Em breve estarei no Rio de Janeiro para ficar na cobertura de Fábio Sormani, né? Que ele comprou agora, recentemente. Aí na Barra da Tijuca estarei visitando os amigos e vou ficar lá com o Fábio Sormani. Boa! É um vigarista. Ó, é de primeiro o apartamento. Mas vamos falar do Internacional, porque senão a festa vai ficar cheia na casa do Sormani. Pois é, o Inter empatou, tinha o domínio do jogo no primeiro tempo, né, contra o América Mineiro, na história contada aí pelo Diego Bertozzi, e acabou se complicando na segunda etapa. O rendimento do Nico Lopes, que foi muito bom na primeira etapa, caiu no segundo tempo e o time caiu junto e não conseguiu chegar ao segundo gol. Aliás, não teve uma chance clara de marcar o segundo gol e permitiu o empate em um problema que o Guto Ferreira colocou aí na entrevista coletiva, que não é um problema recente, vem desde o início dessa temporada, que é a bola aérea defensiva e entra técnico e sai técnico, e o Inter não consegue corrigir esse problema. O Inter leva, em média, 1 gol por partida e tem que fazer 2 para vencer. Quando não faz 2, no máximo consegue empatar. Caso de ontem contra o América Mineiro, o Inter não volta aqui para Porto Alegre, porque no final de semana já tem jogo novamente, no sábado, fora de casa, contra o Santa Cruz em Recife. Mais um jogo complicado, porque o Santa Cruz também está bem na tabela de classificação desta Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo de sábado, o Guto Ferreira não terá o D'Alessandro e o Fabinho, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, e um problemaço aí para os próximos meses, eu até diria. O William Potker sofreu uma lesão muscular, está retornando aqui para Porto Alegre, vai passar por exames, mas pela experiência que a gente tem e pelo que eu acompanhei também do William Potker no intervalo do jogo, saindo de campo com muita dificuldade, ele deve ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita. Os exames devem apontar isso e ele vai desfalcar o Inter aí por um período mínimo de 30 dias. É um problema a mais que tem o Guto Ferreira aí nesse início de trabalho dele. O Guto ainda não perdeu, né, no comando do Internacional. Esse foi o 4º jogo, segundo empate dele, ele tem 2 vitórias, mas a verdade é que o Inter ainda não conseguiu convencer nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E uma notícia muito ruim, né, para o torcedor colorado. O Potker, que chegou com uma vantagem, chegou bem no Internacional, vai desfalcar o time e no próximo confronto contra o Santa Cruz é confronto direto na parte de cima da tabela. Ô Wagner, você continua conosco aqui no Bom Dia Fox, que a gente segue falando do Internacional, mas agora numa situação do lado de fora do campo. De olho no América e também no tribunal aqui no Rio de Janeiro, o Diego Bertozzi já disse pra gente agora há pouco que o Inter foi julgado pela falsificação de documentos no caso do Vitor Ramos. E o nosso outro repórter, o João Venturi, acompanhou o julgamento de perto e traz pra gente as informações. Após mais de 4 horas de julgamento do caso Vitor Ramos, o Internacional foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, mas não com a exclusão do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Clube Gaúcho terá de pagar uma multa no valor de R$ 720 mil, o equivalente a 25% da pena máxima. Nesse caso, nós não tivemos a pena mínima e tampouco tivemos a pena máxima. Então, exatamente dentro desse cenário, a ponderação que foi feita pelo tribunal, agora a Procuradoria vai analisar se está de acordo com ela ou não. Se estiver, não vai existir recurso da nossa parte. Se não estivermos, isso será levado para o Pleno. Por fim, na verdade, nós fomos condenados por uma suposta falta de cautela ao juntar esses documentos tidos como falsificados. Então, isso foi recolocado a discussão em termos mais razoáveis, sem dúvida alguma, o que é, portanto, positivo. Mas ainda, no nosso entender, a decisão não foi proferida de acordo com todo o respeito à comissão, de acordo com a melhor técnica e com a legislação vigente. Nós continuamos sustentando que não houve cometimento de infração por parte do Internacional e que também não há, não só por esse fato, mas amparo para sua penalização. O ex-presidente Vitório Pífero, então dirigente do Clube Gaúcho no ano do rebaixamento, também foi julgado e condenado a pagar R$ 90 mil em multa. Além disso, Vitório Pífero foi suspenso por 555 dias. Durante esse período, ele não poderá assumir nenhum cargo político dentro do futebol. Participei desse pior momento da história internacional, mas também participei dos melhores momentos da história internacional. Vamos ver como é que a história vai julgar isso lá na frente, não agora, lá na frente.
Eu tenho a convicção que eu sempre procurei fazer o melhor pelo clube, o melhor pelo meu time, com coração, enfim, botando das pessoas competentes, enfim, tentando fazer o melhor. O Inter foi denunciado pela Procuradoria do STJD por suposta adulteração de provas. O clube gaúcho é acusado de utilizar e-mails falsos, onde buscava provar a inscrição irregular do zagueiro Vitor Ramos do Vitória, o que poderia livrar o clube do rebaixamento. O Inter acusa Francisco Godoy, empresário de Vitor Ramos, como responsável. O ex-presidente também apontou a CBF como responsável pelo caso. O advogado da CBF, que é o vice-diretor jurídico, o diretor jurídico, desculpe, me ligou, realmente ele me ligou. Se ele falou sobre isso, confesso que não sei, mas não importa se ele teria falado ou não, porque ele é advogado de quem tem interesse. Nós estamos vendo aqui que a CBF tem interesse. Após serem notificados, tanto a Procuradoria do STJD quanto a diretoria do Internacional terão 3 dias para apresentar recurso. Do Rio de Janeiro, João Venturi para os canais Fox Sports. Muito obrigado, João Venturi, com as informações sobre o julgamento do Internacional. Sormani, é uma situação muito delicada, vem se arrastando há um tempo. Parece que chegou ao fim, mas chega ao fim e deixa uma mancha enorme na história do Internacional, que é gigante, né? Lamentavelmente, você tem razão. Isso marca negativamente o Internacional. Eu acho que, de repente, isso não pode ficar só nisso aí, não. Eu queria até aproveitar e perguntar para o Wagner Martins. O Internacional parece que, Wagner, está aceitando essa pena, temia algo pior, mas a Procuradoria do STJD parece que não aceitou isso, não. Que é coisa mais pesada para o Internacional. O Inter teme isso, pelo que você conhece do Internacional e dos seus dirigentes? Sormani, pelo sentimento que ficou, pelo que eu consegui observar também das declarações ontem após o julgamento no STJD, o Internacional adotou um discurso de que foi injustiçado, que não tem cabimento essa decisão, mas no bastidor o Inter aceitou completamente esta punição, né, de pagamento de multa de R$720 mil, e o Inter não vai recorrer. O Inter, neste momento, né, o contexto do Internacional está erguendo as 2 mãos para o céu e agradecendo que a punição ela não foi maior, embora o discurso seja outro. Mas eu acho que é muito mais um discurso externo. Pelo que percebi também de algumas entrevistas de auditores do STJD ontem após o julgamento, Sormani, eu fiquei com a impressão de que a Procuradoria também não irá recorrer. Eu acho que pode ser que tenha sido feito algum movimento político, né, para tentar acalmar os ânimos e acabar com esse assunto do Vitor Ramos. Do lado do Internacional, eu tenho certeza, os advogados não irão recorrer desta decisão. O Inter vai aceitar o pagamento desta multa de R$720 mil. E do lado do STJD, pelo que tenho de informação, como falei, acompanhando as entrevistas, a Procuradoria também não deve recorrer, mas pode, num prazo de 3 dias, como falou o João Venturi aí, recorrer, e aí o Inter seria julgado novamente, desta vez no pleno do STJD, e aí sim seria em última instância. Wagner Martins, eu vou colocar o Fábio Azevedo aqui no nosso bate-papo. O Fábio, parece até que de fato ficou bom para o Internacional, que por um momento poderia ser banido da Série quase B. Não sai, banido da Série B, poderia para a Série C, R$720 mil, pensando no contexto todo, tá barato, né? Olha, a expressão que o Wagner usou é muito interessante, né? De erguer as mãos, né? Pô, que bom, foi só essa punição que nós sofremos. Agora, me parece, Wagner, pela declaração do Vitório Pífero após o julgamento, que ele ser a vítima, ele ser o culpado, o vilão da história, também livra o Internacional. Quer dizer, vamos indicar um culpado e livrar o clube. É mais ou menos esse o sentimento também da atual direção? Para explicar bem, né? O presidente Vitório Pífero saiu no final da sua gestão, no ano passado, né? E assumiu o presidente Marcelo Medeiros com uma outra diretoria. Então, a punição ao presidente Vitório Pífero, né, que é o pagamento de uma multa de R$90 mil, que eu sinceramente não sei quem é que vai pagar essa multa, e também a punição de 540 dias, né, afastado do futebol, como ele mesmo disse ontem após o julgamento,
essa punição é o mesmo que me proibir de surfar. Ou seja, o presidente não surfa e o ex-presidente não surfa e ele não vai voltar a comandar o Esporte Clube Internacional. Então essa punição é o mesmo que nada, porque a vida política de Vitório Pífero no Esporte Clube Internacional, ela está enterrada. Ele não volta mais, porque ele foi o presidente que rebaixou o Esporte Clube Internacional. Essa é a marca. Ele, como ele falou aí, participou dos melhores momentos da vida do Inter, é verdade. Foi vice-presidente de futebol do Internacional em 2006, quando o Inter conquistou Libertadores e Mundial. E foi o presidente campeão da Libertadores da América de 2010, do bicampeonato. Isso a história também não apaga. Agora, essa marca de rebaixamento também é muito forte, então a punição ao presidente Vitório Pífero é exatamente o mesmo que nada, como ele mesmo disse. É o mesmo que me proibirem de surfar. É no mínimo curioso essas punições, e o Wagner deixou ali no ar. Quando você descobrir, você conta pra gente, Wagner, quem é que vai pagar essa multa do Internacional, já que o Pífero tá fora, ele já recebeu a punição dele, não vai voltar ao Internacional, eu creio que nem tão cedo, se é que um dia ele volte, saiu pelas portas dos fundos, deixando uma mancha muito grande no Internacional, seu amor. Então, Lívia, o problema é o seguinte, o Vitório Pífero, ele não é assalariado. Se ele fosse assalariado do Internacional, como todos os presidentes, eu acho, deveriam ser, o certo seria ele pagar. Sim. Você vai tirar um dinheiro dele que ele está recebendo por conta do futebol e ele pagaria essa multa. Ele não é assalariado, como é que ele vai pagar isso? Você não tem como fazer o presidente pagar isso. O jogador de futebol é diferente. O jogador foi punido com uma multa de R$5.000 e tantos dias de suspensão. Nos Estados Unidos, eu não sei se na Europa funciona assim, mas nos Estados Unidos, os esportes americanos, funciona da seguinte maneira. Se você foi suspenso por 3 jogos, por exemplo, você está impedido de jogar por 3 partidas no período de 10 dias. Então você fica 10 dias sem receber salário. Você está suspenso. Além da multa pecuniária, que é de R$5.000. Você entendeu? Porque o dinheiro dos times que participam da Major League Baseball, Soccer, do futebol americano e da NBA, comandar o budget, tem um budget que comanda todo esse dinheiro. E eles é que vão distribuindo esse dinheiro. Você entendeu? Então, quando um jogador é multado, esse dinheiro sai, ele paga mesmo. Você entendeu? Aqui no Brasil não se tem esse controle. Não se tem esse controle. Bom, vamos ficar de olho porque alguém vai ter que pagar a conta. Mas vamos falar de futebol. A 7ª rodada começa hoje, Wagner Martins, e o Grêmio tem um confronto na quinta-feira com o Fluminense, um confronto importante que vai acontecer aqui no Maracanã. Como é que o Grêmio vem para o Rio de Janeiro? Como é que está a situação dos desfalques desse elenco do Renato Portaluppi? Pois é, o Renato comanda neste momento um treino com portões fechados no CT Presidente Luiz Carvalho. A tendência é que todos os jogadores que atuaram, né, na vitória de 1-0 diante do Bahia estejam à disposição dele para